Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Oséias do capítulo 1 ao capítulo 3. Como já dissemos lá em Isaías e nos outros profetas, mas é sempre bom lembrar, nós não falamos sempre de todos os detalhes das profecias apresentadas nos livros. Afinal, essas mereceriam uma sequência de mensagens separada. Em Daniel nós não falamos sobre todas as profecias e ainda assim as mensagens foram mais longas porque entramos na questão de autoridade e na parte histórica e respeito à autoridade e também na questão da apocalíptica, da questão de escatologia. Já foram mensagens mais longas mesmo que não entrássemos em detalhes a respeito das profecias. Quando falamos a respeito das profecias, podemos ir um pouco mais ainda além do que foi no exemplo de Daniel, por exemplo. Então nós teríamos que ter uma sequência separada de mensagens para falar apenas das profecias. Mesmo falando apenas de algumas, o ponto principal dessa nossa sequência é fazer a leitura do texto bíblico. E nas mensagens de capa a capa nós damos uma visão geral sobre a vida do profeta e a atividade profética específica dele. Alguns detalhes a respeito dos livros, questão de estudo e tudo mais. Oséias significa salvação, ou salvo pelo Senhor. É possível também pensar em livramento ou Deus poupou, pensando na importância do arrependimento perante o Senhor. Ele foi um profeta que viveu e atuou no século 8 a.C., e o seu ministério está registrado no livro do Antigo Testamento que leva o seu nome e que nós estamos lendo a partir do dia de hoje. Ele foi chamado para profetizar em Israel, no Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e que foi vencido pelos assírios antes ainda de Judá, de Jerusalém, ser vencida pelos babilônios, aproximadamente 200 anos antes. A história de Oséias é muito conhecida, principalmente por conta do seu casamento com uma mulher revelada no livro como adúltera. Ele era filho de Beeri. E no seu tempo, Israel já estava assim, dividido entre os dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Curiosamente, o profeta Oséias menciona 4 reis do Reino do Sul, na introdução do seu livro, logo no capítulo 1, versículo 1, e apenas um rei do Reino do Norte, que seria onde ele estaria oficialmente, e sobre o qual ele falou. Isso tem levado alguns comentaristas do texto bíblico a sugerirem que talvez o profeta tenha ou nascido ou encerrado o seu ministério no Reino do Sul, quem sabe passado para frente aquilo que de fato se tornou o livro dele. E mesmo que o texto tenha como foco o Reino do Norte. Os 3 primeiros capítulos do livro do profeta Oséias registram principalmente os detalhes da sua vida pessoal. Ali nós encontramos detalhes a respeito do seu casamento com uma mulher chamada Gomer, o nascimento dos seus 3 filhos. Nós lemos também a descrição do casamento do profeta, a separação por conta de infidelidade da sua esposa e, por último, a reconciliação com ela. O objetivo desse casamento e os acontecimentos envolvidos com toda essa história na vida do profeta é esclarecido no próprio livro, uma vez que a família de Oséias simbolizava a infidelidade religiosa dos israelitas, que adulteravam com relação à verdadeira adoração a Deus quando se envolveram com as práticas pagãs de Canaã. Canaã nunca foi um país especificamente, era uma terra, um espaço de terra que era definido como Canaã, que tinha várias cidades-estado. Muitas vezes elas estavam em briga entre si, às vezes se juntavam para enfrentar um inimigo comum também, e essas coisas todas. Mas não havia um país chamado Canaã. Era uma região, um espaço de terra que era conhecido e reconhecido dessa forma. Mas o Senhor busca com o povo a reconciliação. E por isso então usa o exemplo de Oséias como da vida de Oséias, do casamento, para mostrar que o Senhor quer isso. Por amor, Ele quer então que o seu povo siga a sua vontade. Alguns estudiosos até acreditam que o relato sobre a vida conjugal do profeta deva ser interpretado apenas de forma alegórica, como uma ilustração, por exemplo.
Nesse caso, é definido então que todos os detalhes do relacionamento entre Oséias e Gomer devam ser interpretados dessa forma, sem a literalidade dos fatos. Outros já defendem que o casamento de Oséias e Gomer deva sim ser interpretado de forma literal, como um fato histórico, algo que realmente aconteceu. Mas mesmo entre esses, há os que defendem que há uma variação na interpretação. Alguns defendem que Gomer só se tornou infiel após o nascimento do primeiro filho do casal, e ainda há outros que acreditam que a infidelidade de Gomer estava apenas relacionada com a questão da prostituição meramente religiosa, não havia questão física. E, por fim, há os que entendem que sim, ia para a questão física e não apenas uma questão espiritual. A menos que o Senhor nos revele que há algo totalmente diferente e esteja então encoberto, não esteja totalmente revelado para nós, eu entendo que o livro nos mostra que a situação é de fato verídica, é uma situação real, não é apenas uma ilustração, e que toda a questão envolvia sim a questão da infidelidade conjugal mesmo, no caso, física e não apenas espiritual. E todo esse relacionamento mostrava o exemplo de relacionamento do povo de Israel com o Senhor, com aquele que realmente provia todas as coisas para o seu povo e o povo não dava atenção ao seu povo. Então, não entendo que envolva apenas no relacionamento entre Gomer e Oséias uma questão meramente de alegoria, nem mesmo meramente questão espiritual. Entendo que foi realmente um fato ocorrido, que o casamento de fato aconteceu e que a prostituição era de fato, o adultério era de fato na questão conjugal, e que aí, a partir desse exemplo real na vida do profeta, com sua esposa, com sua família, o Senhor usou a alegoria, a interpretação para mostrar, como acontece nesse caso, acontece também com o meu povo, e eu ainda assim estou buscando o meu povo para que tenha relacionamento comigo, para que busque a minha vontade, porque eu realmente amo o meu povo. A situação é real, e aí foi usada como exemplo do que aconteceu na vida do profeta para que mostrasse como o Senhor se relaciona com o seu povo e como o povo se relaciona com o Senhor. O Senhor espera que nós estejamos sempre buscando a sua vontade e tenhamos um relacionamento tranquilo e correto diante da sua presença. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.